Meio-dia e 55, nós estamos ao vivo e nós vamos continuar falando dos assuntos do Legislativo, depois do Em Pauta com o vereador Campos Filho. Agora com ela que sabe tudo sobre o Legislativo, já está no estúdio aqui de volta. Boa tarde agora, né? Começa com bom dia, vai para o boa tarde. Quais são as informações aqui do Legislativo, Mirna? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. A gente começa lembrando que na próxima segunda-feira, dia 31, a partir das 10 horas da manhã, nós temos uma audiência pública para discutir um projeto de autoria do vereador Zé Carlos. Essa audiência pública será realizada pela Comissão de Política Urbana. É que nós já tivemos aqui na Câmara aprovada a Lei do Puxadinho, é o apelido dessa lei, que permite que as construções clandestinas sejam regularizadas. No entanto, essa lei tem uma validade que está acabando e, de acordo com o vereador, é preciso que ela seja prorrogada justamente porque, nesse período de pandemia, muita gente não teve condições de ir até a prefeitura, até porque muitos atendimentos estão sendo feitos de forma online ou mesmo não tiveram essa condição de ter aí o dinheiro para fazer essa regulamentação, né? Nós temos aí, inclusive, que trata de um desconto na multa, porque esses imóveis considerados clandestinos pagariam uma multa. Então, a ideia é que se tenha mais tempo para poder regularizar o imóvel e a audiência pública, então, é na próxima segunda-feira. A gente está falando hoje bastante do uso de máscaras e etc., mas o vereador Jorge da Farmácia mostrou uma preocupação. Ele entende a importância do uso de máscara, mas ele pede que, por exemplo, a medida não atinja, por exemplo, as pessoas autistas ou com algum outro tipo de deficiência intelectual, e ele justifica a sua proposta. Porque o prefeito publicou agora, no último dia 17, um decreto estabelecendo aí as multas para as pessoas que não utilizarem as máscaras, né, de proteção devido a essa pandemia que nós estamos aí atravessando, em espaço público, em espaços privados. E eu recebi várias reclamações que pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com autismo, né, que é o TEA, e eles têm a maior dificuldade de utilizar essas proteções, né? Inclusive, fui até indagado aí por um pai que ele me disse que ele tem que levar os filhos dele para fazer alguns tratamentos médicos e ele não consegue colocar essas máscaras de proteção na criança, ou seja, dificilmente ele vai conseguir e ele corre o risco dele ser autuado e multado. Então, eu fiz um projeto de lei aí onde que a gente consiga aí isentar essas pessoas porque ela não utilize as máscaras de proteção a nível do município da nossa cidade aqui de Campinas. Esse é um assunto e assim que gostaria também que o senhor pudesse agilizar esse projeto, né? Eu vou pedir urgência dele para que nós possamos aí, durante esse mês de agosto ou setembro, a gente já possa votar esse projeto na legalidade e no mérito. Esse projeto ainda não está na pauta de quinta-feira, porque precisa ainda passar pela Comissão de Constituição e Legalidade para depois entrar na pauta. E falando ainda de projetos relacionados à pandemia, o vereador Paulo Galtério protocolou uma proposta que isenta do pagamento do ISS-QN, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é um imposto municipal, os transportadores do escolar, o transporte escolar aqui da cidade. Ele também justifica a sua iniciativa. Não permite a cobrança de um imposto que não tem fato gerador. Quando o pirueiro ele deixa de transportar o estudante, inexiste a figura do fato gerador que rende sejo à cobrança desse imposto. É um projeto que eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar e o prefeito vai sancionar e vai isentar todos os pirueiros escolares. Então, essa proposta também vai passar pela Comissão de Constituição e Legalidade para depois vir à pauta. E o vereador Luiz Rossini protocolou uma moção, essa moção está na pauta desta quinta-feira, que apela para que o Congresso Nacional retire o texto da reforma tributária, artigos que prevêem a alíquota de imposto para os livros. Ele também justifica e se preocupa com essa iniciativa. Apelar ao Congresso, tanto ao Senado e à Câmara Federal,
para rever um ponto do projeto de lei de reforma tributária encaminhada pelo governo federal, que propõe unificar PIS, COFINS, algumas contribuições num único imposto chamado de CBS, Contribuição sobre Operações Financeiras e Serviços, Contribuição Social de Operações de Bens e Serviços. Ainda que isso signifique enxugar alguns impostos, ela traz no seu bojo aquilo que está chamado de um grande golpe contra a literatura brasileira, porque ela prevê a taxação dos livros no país. E isso tem uma repercussão muito grande, né, em toda a cadeia de produção literária do país e, obviamente, dificultar o acesso ao livro por grande parte da população brasileira. Isso traz um impacto para a área da educação e também para a área da cultura, esse aumento de impostos em relação aos livros, por isso essa moção do vereador Luiz Rossini. Mina, amanhã, quinta-feira, dia de reuniões extraordinárias, eu falo no plural, porque são 17. Isso mesmo, Gabriel. Amanhã, a partir das 9 horas, as reuniões extraordinárias começam com um comunicado de vereadores logo às 9 e às 9h30, sim, a discussão e votação das pautas, né? Nós temos aí projetos do prefeito que tratam de alienação de áreas, temos também projetos de vereadores que tratam de concessão de honrarias, nomeação de ruas, de praças, de ciclovias aqui da cidade e também de um centro de lazer, além das moções e requerimentos. Dentre as moções, essa que nós acabamos de mostrar do vereador Luiz Rossini, que pede aí que seja retirado o texto que trata da tributação sobre os livros. E a gente destaca aqui um projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara. Lembrando que a mesa da Câmara, quando se assina, é o presidente, o secretário, o segundo secretário, e ela estabelece a adoção de critérios e práticas socioambientais no âmbito de licitações e compras realizadas pela Câmara Municipal. Na prática, Gabriel, a gente já mostrou até aqui em outros programas, em outras reportagens, são iniciativas que acontecem aqui na Câmara Municipal para a questão do meio ambiente. Por exemplo, menos uso de papel, economia de energia elétrica, de água e também essa atenção nas licitações de empresas socioambientais, empresas responsáveis, que hoje se trata muito e é a tendência quando se fala em licitação. Esse projeto vai ser votado em turno único amanhã. E a gente acompanha, então, essa discussão e também votação. A partir das 9 horas da manhã, então, já começa a nossa transmissão. Logo em seguida, as reuniões extraordinárias. Isso. E a pauta completa no site campinas.sp.leg.br. Você volta sexta-feira com mais informações? Isso. Conto tudo, um resumo do que aconteceu nas reuniões extraordinárias. Lembrando que hoje, 2 horas da tarde, tem também a transmissão aí, a palestra, na verdade, é uma segunda aula sobre o ciclo que trata da violência doméstica nas famílias e hoje o tema é suicídio na adolescência. Muito importante para que todos nós possamos aí aprender um pouco mais. A partir das 2 horas da tarde, então, coladinho aqui com o Câmara Total. Muito obrigado, Mina. Até sexta-feira. Até.